A paz do Senhor Jesus, amados, eu quero dar continuidade ao nosso devocional aqui no capítulo 17, a partir do versículo 15 até o 34. Aqui nesse capítulo, ele fala assim, nesse versículo: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que ali encontravam. Paulo, ele foi até Atenas, e quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele fica muito indignado. Paulo, um homem temente a Deus, um homem transformado, um homem de tamanho sabedoria. Ele nos mostra nessa passagem que nos deixa uma incógnita na nossa mente. De que lado você está? Como conviver num mundo, numa geração e não se incomodar com as coisas erradas, como não se incomodar com a idolatria. E Paulo fica muito incomodado. Como expressar isso? Então, Paulo, ele não fica calado diante disso, ele abre a boca, né? E engraçado que lá a Bíblia diz também que naquele tempo, lá no versículo 21, diz assim: todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa a não ser falar e ouvir das últimas novidades. Parece que é o dia de hoje, né? Todo mundo só sabe falar das coisas, das últimas novidades e expressar a sua opinião própria. Então, Paulo, ele começa a falar, né? Naquelas sinagogas ali, discutia, e na sinagoga havia homens tementes a Deus, só que já estavam acostumados com essa idolatria, parece que tipo assim, normal, e com certeza, talvez eles não falavam, mas essas boas novas, que o Cristo morreu, ressuscitou, que o Senhor, só existe um Deus, um Senhor, e que ídolos não é do agrado do Senhor, isso é uma abominação, né? Porque eles não falavam disso, porque para eles, quando Paulo fala isso, é uma novidade. Né? Então, Paulo, ele fala, vejo que vocês são muito religiosos, né? E devido ali tantos ídolos, porque aquele povo, a religiosidade, eu creio que Paulo queria dizer o seguinte, que eles queriam expressar a gratidão de todas as bênçãos que o Senhor de tudo que eles tinham. Então, tudo, se eles eram fértil, ele queria ofertar ao ídolo da fertilidade, né? Porque eles não conheciam esse Deus que nós servíamos. Eles não conheciam que o nosso Deus, ele não pode ser formado por mãos de homens. Ele não pode ser está ali num lugar aonde o homem faz, mas o Senhor ele está em nós, nós somos o templo. E é engraçado que Paulo ele deixa até mesmo para nós uma incógnita, né? Tipo assim, de que lado nós realmente estamos, né? Porque muitas vezes pensamos que estamos do lado certo, né? Mas como nós deparamos com algumas passagens de Paulo, Paulo é muito crítico. Ou você ou você não é, ou você aceita ou você não aceita. Como conviver numa geração, num mundo, aceitando tal coisas, né? Como não se indignar com isso, como não falar, como não trazer a verdade. E a necessidade de ter muita sabedoria para expressar, né? Esse nosso sentimento, nossa sabedoria, tem que ter também realmente sabedoria para expressar isso, para passar essas boas novas, porque Paulo, ele foi muito sábio em falar de tal maneira, como diz ali no versículo 22. Então, Paulo levantou-se na reunião do Areopago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Então, se Paulo chegasse, vocês não têm religião nenhuma, vocês é isso, vocês é aquilo, né? Isso ia ofender de forma tremenda aquele povo, mas ele foi muito sábio e falou: não, vejo que vocês são religiosos, vejo que vocês são tementes a algum Deus, mas vocês são. Né? E depois, andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto, né? E encontrei até um altar escrito. Aí ele entrou, né? Ao Deus desconhecido. Então, eles havia um vazio, havia uma necessidade, havia um Deus que eles não poderiam ver, não poderiam, sabe, que eles não tocavam, que não poderia ser construído pelas mãos dele. Há algo sobrenatural que nem eles conseguiam entender. Então, a Paulo, ele entra aí,
nessa passagem, né, nessa parte, ele abre ali uma brecha para ele entrar e falar das boas novas e proclamar o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ele começa, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, o nosso Deus, ele não está dentro de uma caixinha. O nosso Deus não está ali, Deus é isso que eu estou dizendo. Não, Deus é isso que está escrito na Bíblia, na palavra, em todo, de Gênesis ao Apocalipse. Então, Paulo, ele nos ensina que, assim, nós tem que ter sabedoria em falar de Cristo, em trazer as boas novas, e nós devemos saber de que lado nós realmente estamos, porque não basta só você ter conhecimento, você precisa entender e crer e viver verdadeiramente, né, o que você é, né, a quem você serve, e não aceitar, né, porque a palavra diz também que sejais renovado pelo poder do Espírito Santo. Nós não podemos nos conformar, né? É assim, nós devemos ser renovados pelo poder do Espírito Santo todos os dias, né? E ali aquele povo